Ouça agora a audiorevista de crescimento cristão da Igreja Batista da Aliança. 30 dias capacitados pelo Espírito para discipular. Discipulado, o chamado para a cruz. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Sem sombra de dúvida, um símbolo marcante do cristianismo é a cruz. Os cristãos, de uma forma geral, se identificam com a cruz. A cruz protestante, por exemplo, não é representada com Cristo crucificado, apontando desta forma para o Messias que venceu a morte. Já a cruz católica é representada com Cristo crucificado, apontando para o sacrifício. Entre os católicos, ainda há o costume de fazer o sinal da cruz. Podemos perceber dessa forma a importância que a cruz tem no meio cristão. No entanto, podemos nos apegar ao símbolo, a cruz, de uma forma superficial e improdutiva. Digo improdutiva, pois podemos pendurá-la nos nossos templos, em colares ou até mesmo fazer o sinal da cruz sem que sejamos comprometidos com a cruz de Cristo. A cruz, além de representar um compromisso extraordinário de Jesus com cada um de nós, também deve representar um compromisso que precisamos ter para com Ele. E esse compromisso com a cruz precisa marcar o caminho do discipulado. Geralmente usamos a expressão "esta é a minha cruz", nos referindo a problemas que temos na vida e que precisamos aprender a conviver. Alguém pode falar: esse meu filho me dá muito problema. É a cruz que Deus quer que eu carregue. Mas não é nesse sentido que Deus quer que tomemos a cruz e o sigamos. O convite de Jesus para seguir após tomar a cruz diz respeito a trilhar um caminho marcado por fazer morrer o eu. Um relacionamento discipulador precisa conduzir o discípulo a negar a si mesmo, ou seja, fazer morrer a velha natureza, deixar de ser um homem natural e se tornar um homem espiritual. Um relacionamento discipulador precisa conduzir o discípulo a uma postura de profunda humildade, deixando para trás o orgulho, a vaidade, a ganância, as paixões lascivas e tantos outros pecados que herdamos por nossa natureza. O convite para ser discípulo de Jesus envolve se desligar das paixões desta vida que conduzem à morte. O convite para ser discípulo de Jesus envolve morrer para esta vida terrena, a fim de viver eternamente com Cristo. O convite de Jesus para ser discípulo envolve identificação. Jesus não exige que trilhemos um caminho enquanto ele seguiu por outro. Ele disse: tome sua cruz e siga-me. O discipulado, nesse sentido, precisa ser um ambiente de identificação onde o discípulo vê o discipulador como um exemplo a ser seguido. O discipulado é o ambiente onde discipulador e discípulos se comprometem em trilhar um caminho de identificação com Cristo. O discipulado é um ambiente propício para a revisão de posturas e a prestação de contas. O discipulado é o ambiente em que tanto o discipulador quanto o discípulo estão sendo moldados por Deus a fim de se parecerem mais com Cristo, que pareçamos com Ele. Aplicação prática. Envolva-se em um relacionamento discipulador que o desafie a abandonar o pecado. Adote uma postura humilde de negar a si mesmo. Talvez sua resistência em assumir um relacionamento discipulador esteja relacionada com a dificuldade de negar a si mesmo. Assuma um compromisso discipular a fim de se parecer com Cristo. Ore: Senhor, tomar a cruz e seguir é um convite desafiador. O Senhor me convidou para trilhar um caminho marcado por morte e negação. Sei que no final da caminhada alcançarei a vida eterna, mas não é o que a minha carne quer. Fortaleça-me, Senhor, para que eu não esmoreça pelo caminho. Pelo contrário, que eu encontre força em Ti e me pareça contigo. Em nome de Jesus, amém. Crianças em oração. Ser cristão exige deixarmos nossas vontades e desejos de lado para cumprir o que Deus quer em nossa vida. Por isso, temos que abrir mão do homem pecador e dar lugar ao homem redimido, arrependido e fiel a Cristo. Essa foi a devocional do dia. Você encontra a versão digital da revista no Instagram, @Batista da Aliança. Além de devocionais diárias, nela você encontra roteiros para PGM, culto familiar e encontros discipulares. Não esqueça de compartilhar este episódio. Até a próxima!